Olá a todos que nos acompanham em mais um podcast de RI da Eternit. Sou Anderson Rebeck, gerente de Relações com Investidores da companhia. Hoje a companhia tem um momento muito histórico e está muito alegre, pois a nossa querida Eternit teve a saída homologada da RJ pelo juízo do Plano de Recuperação Judicial. Uma notícia que nos alegra muito. E para dar mais detalhes dessa notícia, desse fato histórico para a companhia, conversaremos hoje com o CEO da companhia, Paulo de Andrade, e o CFO, Vitor Malman. Senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast de Relações com Investidores. Obrigado pela presença. E já vou logo começar aqui com a primeira pergunta. Podemos afirmar que atravessamos o rio com a saída da recuperação judicial? Atravessamos o rio foi uma figura de imagem que eu usei quando cheguei e as pessoas achavam que era atravessando o Rio de Janeiro. Mas não era, atravessando o rio caudaloso e turbulento que foi esse processo. Eu diria que sim, né? Olha, foi um rio longo, né? Porque demorou alguns anos, né? Mas a gente venceu, né? Como a gente fala no mercado, raras são as companhias que saem das recuperações judiciais, né? E a gente consegue sair vitorioso desse longo período aí, é verdade. Na verdade, estamos falando de 6 anos, desde que a companhia teve o... Solicitou em 2018. Março de 2018 solicitou e foi deferido em abril de 2018. Nosso plano foi aprovado em 2019, em maio, né? E aí tivemos esse período longo, né? A expectativa seria de 2 anos, mas devido a algumas questões que surgiram, que a gente pode colocar depois, não acabou perdurando por um tempo maior. Mas hoje é um dia de comemoração, sem dúvida. E veio no momento certo, né? Na transição, né? Que a gente precisava para adequar a companhia, né? Então, no final, deu tudo certo. E aí podemos dizer que logo depois, né, nós estamos falando de 6 anos em que a companhia esteve nessa condição de recuperação judicial. Por isso que até brinquei, né? Podemos afirmar que atravessamos o rio de fato, né? Estamos bastante contentes aí com a saída da RJ. Nesse sentido, podemos afirmar que a Eternit é um dos poucos cases de sucesso de empresas que ingressaram, né, num plano de recuperação judicial e, de certa forma, conseguiram sair de forma exitosa. Então, gostaria de entender de vocês qual que é o sentimento dessa conquista para a companhia. É muito, muito importante, né? Eu acho que foi um sacrifício muito grande, né? Eu não estava na companhia no início da RJ, né? Eu vim me juntar à companhia dentro do conselho há 4 anos, né? E como CEO agora completando 1 ano, mas presenciei, né? Há 4 anos atrás a gente estava no meio da RJ, uma situação muito complicada, né? A gente buscava saídas ainda quando a gente abandonou definitivamente a crisotila, né? Que o pessoal conhece como amianto, né? E fez a migração para uma fibra sintética de polipropileno. A companhia se adequava, né, a toda essa mudança de processo, tinha dificuldades, né, como toda mudança traz problemas, né, de adaptação, e a gente vivia, né, Vitor, naquela época, problemas de caixa, né, sim. A situação estava bem complicada, né, e aí, de repente, vem a pandemia, né, a pandemia que foi muito triste, né, para todos nós, sim. Mas no final houve algum efeito positivo, né, se a gente pode falar, né, que as pessoas começaram a consumir muito mais material de construção, até para adequar as residências, né, a nova realidade, né, porque ficavam muito mais tempo em casa, e com isso a companhia realmente se recuperou muito mais rápido do que a gente previa, né? Inclusive o ano de 21 a gente bateu todos os recordes, né, comerciais de venda de produto, né, e conseguimos gerar bastante caixa, né, o que fez com que a companhia realmente passasse pela RJ até mais rápido do que a gente pensava naquele momento, né, era um momento de crise, né? E eu acho que um ponto importante, Paulo, para a gente comentar é que, além eu acho que do timing adequado do pedido de recuperação judicial, a empresa sai maior do que entrou. Além de termos passado o rio no sentido de ter chegado ao final da RJ, hoje nós chegamos ao final com 2 fábricas de fibrocimento, em adição às 4 que nós entramos. Verdade. Então, a empresa sai maior do que entrou no processo de recuperação judicial. É verdade, a gente teve, inclusive, um aumento de capital, né? O acionista confiou na companhia, nos possibilitou comprar um concorrente no mercado de São Paulo, que foi a Confibra, né? A gente fez essa aquisição há 2 anos atrás,
muito importante, né, realmente, para consolidar a nossa presença, né? A gente estava em vários estados aí da federação, mas não estávamos com fábrica de fibrocimento no estado de São Paulo, né? Então foi muito relevante. O maior mercado do país. Disparado, onde grande parte dos concorrentes estão, e, né, onde a nossa sede, né, da companhia também está presente. Então, como o Vitor falou, né, esses anos eles foram emblemáticos, que a gente consegue adquirir um concorrente relevante, né, que produzia na faixa de 14 mil toneladas mês, né, uma das grandes companhias aí do setor. Também construímos, né, Vitor, um greenfield, né, uma fábrica do zero no estado do Ceará. Sim. E com investimentos bem interessantes, bem vultosos, né, na faixa de 180 milhões de reais, mais ou menos, né, tudo feito basicamente com capital próprio, né. Exato. Foi muito, muito importante, foi uma grande vitória para a companhia. Até o pessoal estranhava, né, pô, vocês estão em RJ e estão construindo uma fábrica de 180 milhões, né, e ainda com capital próprio e ainda pagando dividendo para o acionista, né. Exato. E a gente sempre respondia, você vê, né, não é porque está em RJ que a companhia ela não pode, né, ter esse nível de, né, de saúde, de saudabilidade, aí, né, expectativa, futuro, né? Sem dúvida. Não, e a gente está sempre presente nos calls e resultados da companhia. A gente sempre tinha algum telespectador ali perguntando, né, quando é que a empresa sai da RJ? Então, era algo... É a pergunta mais recorrente, né? E agora nós podemos falar, né? Nós vamos perder algumas perguntas no nosso call de resultado, porque nós saímos da RJ. Então, concluímos o processo e eu acho que isso abre, especialmente na área financeira, abre uma avenida de crescimento, né? Seja de crédito de fornecedor, hoje nosso capital de giro é praticamente 100% próprio, né? Quando eu penso em capital de giro operacional, ou seja, recebíveis mais estoques, fornecedores é muito pequeno, a gente vai voltar a ter acesso à linha de fornecedores, claramente. Voltamos a ser uma empresa normal. Passando por a questão do mercado financeiro, né? Os bancos certamente são reticentes a empresas que têm o sobrenome de em recuperação judicial. Né? Então, acho que abre uma fase nova para a companhia. Não, sem dúvidas. E eu acho que até a companhia já há alguns anos já demonstrou que tem esse nome recuperação judicial, mas é uma empresa totalmente atípica, né? Pagando dividendos, tendo uma condição financeira e econômica saudável, construindo fábrica, comprando um concorrente. Então, sem dúvida, faltava cereja do bolo. Cereja do bolo. E aí, até falando um pouquinho, algo que sempre os investidores perguntam para a nossa área aqui de RI, por que demorou tanto? E a gente precisa falar um pouco da questão do primeiro aditamento ao plano de recuperação judicial, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse primeiro aditamento, trazendo aqui os principais aspectos, e que inclusive nós tivemos aí no último dia 14, né, uma assembleia que aprovou, né, 100% de aprovação dos credores da classe trabalhista, dando uma condição aí de mais segurança para a companhia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que significou a aprovação desse aditamento. Olha, a pessoa sempre perguntava, né, vocês pagando dividendo, né, vocês investindo em fábricas, né, construindo novas unidades, por que vocês estão em recuperação judicial? Na verdade, a gente ainda persistia, né, porque a gente queria sair da recuperação judicial com uma proteção para o futuro, né, com relação a possíveis processos trabalhistas, né, que podem acontecer no futuro e tudo mais. Então, a gente investiu bastante tempo, né, muita dedicação, em que a gente conseguisse realmente essa blindagem para a companhia, né, Vitor? E o aditamento, né, veio realmente para trazer isso, né? E a gente foi muito feliz, né? Porque a gente colocou pontos que eu acho que foram muito positivos, né, para os credores, né? Melhoraram a situação de pagamento, prazos de recebimento. A gente inclusive colocou dentro das condições do pagamento um valor, né, já pré-definido na venda de um ativo nosso, né, de um terreno no estado de Goiás, onde a gente coloca isso disponível, né, para o pagamento também, que paga todos os credores e ainda um bom tempo aí, entradas de novos processos, né? Então, eu acho que todo mundo ficou muito feliz, né? Tanto é que, não sei se você comentou, mas a gente teve realmente uma Assembleia Geral de Credores aí que teve 100% de votação a favor, né? Então, não houve votos contra dentro dessa Assembleia, porque os representantes, né, dos credores, os advogados dos credores, viram realmente a boa-fé da companhia, né, que a gente queria propor uma saída da RJ com condições muito interessantes para os credores, né?
Sim. O plano original, aprovado lá em maio, ele sofreu um recurso em relação à forma de pagamento da classe trabalhista, classe 1. Nós víamos e ainda estamos em discussão nisso no âmbito do STJ, mas a empresa foi proativa no sentido de tentar resolver isso pelo lado negocial. E nós utilizamos, então, a estrutura de capitais que nós tínhamos alocados no plano original e fizemos uma redistribuição, simplesmente porque a classe 3, que é a classe de quirografários, tinha sido quitada e nós tínhamos ainda ativos não operacionais para alienação. Então, nós destinamos esses ativos para o pagamento dos credores da classe 1 e, com isso, a gente conseguiu um plano que, de fato, melhorou as condições de recebimento dos credores da classe 1 e, ao mesmo tempo, manteve a estrutura de recursos financeiros que a empresa alocou lá na origem, que, inclusive, é objeto de aprovação por parte de todos os credores na ocasião, né? Para que não houvesse comprometimento de risco de não pagamento de outras classes, né? Por isso que o plano é aprovado como um todo. Acho que o caminho foi o mais correto, porque, como o Vitor falou, né, há 6 anos atrás, a gente teve maioria na votação também na Assembleia de Credores, né, de número de pessoas, mas houve alguns credores que não estavam confortáveis com a situação, né? E por isso foi levado à segunda instância. A gente discutiu durante muito tempo, indo para a terceira instância, né, esse processo. À medida que a gente coloca um aditivo que, de alguma maneira, traz uma solução, né, para esses credores, tanto é que credores que entraram, né, na justiça, né, contra a gente naquele momento, hoje, né, não votaram contra, pelo menos. A gente não teve votos contrários, né? Inclusive, havia credores coincidentes, né, advogados que representavam, talvez não os mesmos clientes, mas outros clientes, né? E dessa vez a gente teve a compreensão de que a nossa solução dentro, né, do aditivo era a melhor solução para todos, né? Então a gente teve 100% dos votos e a gente ficou muito tranquilo, né, depois dessa votação da Assembleia, que a nossa saída da RJ realmente seria efetivada, né? Um ponto que o Paulo comentou, que é a blindagem da companhia para o futuro, né? Diferentemente da maioria dos casos, onde o quadro de credor é materialmente o existente na ocasião do pedido de recuperação judicial, nós temos as questões trabalhistas decorrentes da utilização e produção de crisotila, e são processos que têm um prazo de duração maior. Então, o plano de recuperação judicial ele não se esgota quando a empresa sai da recuperação judicial. É uma novação de qualquer dívida que venha a se tornar líquida, né, que venha a ser declarada, cujo fato gerador seja concursal, ou seja, o fato gerador tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, leia-se março de 2018. Então, esta forma de pagamento que foi aprovada com aditivo, ela vai perdurar para ações que ainda estão em curso. E essa era a importância da companhia de não abrir mão da blindagem que tinha sido prevista no plano original e que, de certa forma, tinha sido desmantelada pela decisão da segunda instância. Isso que era difícil, né, Vitor, das pessoas entenderem, né? Como é que uma companhia realmente que tinha um belo balanço, né, que melhorava patrimônio líquido, que pagava dividendos e colocava realmente dinheiro em CAPEX, né, de aumento de capacidade, não sair da RJ, é que a gente, de forma responsável, queria realmente proteger a companhia para o futuro, né? E, lógico, né, com condições de pagamento que fossem também atrativas para os credores, né? Então, acho que a gente conseguiu, a gente chegou nessa equação e agora estamos vitoriosos, a gente sai de uma maneira muito positiva desse processo de RJ. Né? Muito bom. Eu tenho certeza que o mercado também viu com esses olhos de dar esse conforto para a continuidade da companhia, restabelecendo o que o plano original ali já previa. Exatamente. Então foi muito bom aí, foi um trabalho muito bem feito aí. Parabenizo todos os envolvidos. Uma equipe grande. Agora, senhores, vamos esquecer, né? Estamos agora numa nova fase, um novo ciclo se abre, uma empresa que não tem mais aquele nominho, aquele sobrenominho feio, né, em recuperação judicial, um novo ciclo aí começando. Queria que vocês falassem o quanto é importante a companhia deixar de ser uma empresa em recuperação judicial e, olhando para frente, olhando para a questão de visão estratégica, oportunidades, o que vocês poderiam estar dizendo sobre os pontos estratégicos, aí, futuro,
agora que a companhia deixa de ser uma empresa em RJ? Acho que o primeiro ponto, né, o Vitor conhece muito mais do que eu os detalhes, é que você abre realmente uma estrada maior de funding, né? Você consegue realmente trabalhar com bancos que hoje a gente não trabalha, né, que tem as portas fechadas pelo fato da gente estar em recuperação judicial. Com isso, né, você consegue ter um nível de dívida maior, né? Hoje o nosso nível de dívida é muito baixo, né, até por dificuldade da gente buscar funding no mercado, e com isso você tem janelas de expansão inorgânica da companhia, né, via compra de outras companhias, muito mais fácil. Lógico, não faz parte do nosso objetivo de curto prazo essa direção, né? Hoje a gente tem dentro da companhia uma capacidade gigante de produção, né, que veio dos investimentos que a gente fez nos últimos anos. A gente quer primeiro usar essa capacidade, crescer internamente com produtos que tenham uma sinergia, né, como sistemas construtivos, telhas fotovoltaicas, né? Então, o caminho que a gente vê nos próximos 2, 3, 4 anos é mais nessa direção, né? Mas, de alguma forma, nos dá oportunidades de pensar realmente em compra, né, de concorrentes, de empresas. Até mesmo M&A, associações. Também associações. Porque hoje, pelo fato de você estar em RJ, às vezes você quer fazer uma associação, uma fusão com uma companhia, né? Uma joint venture também, e você tem uma resistência muito grande, né, Vitor? À medida que você está fora desse processo, você ganha muito mais competitividade, né, para conseguir parceiros, né, e tudo mais. Né? Sem dúvida. Até mesmo sob a ótica de ações, né? Existem muitos fundos, muitos investidores institucionais que têm restrições nos seus estatutos, né? Estatutos, no sentido de investir em empresas em RJ. Então, acho que também pode abrir aí um espaço para novos investidores que venham a apoiar o nosso projeto da Eternit. É uma mudança de fase mesmo. Saímos de um período bastante restritivo e agora estou sentindo uma sensação de liberdade que a gente não experimentava há algum tempo, né? Não, vão se abrir horizontes novos. Por exemplo, a gente está com esse projeto do fotovoltaico, né? A gente tentou fazer parcerias no passado com algumas empresas desse ramo, né? E todo mundo falava, poxa vida, mas vocês estão em RJ, né? Vamos esperar sair da RJ, né? É sempre assim, né? E mesmo os sistemas construtivos, né? Havia uma possibilidade da gente verticalizar de alguma maneira, né? Dentro do negócio de sistemas construtivos, com companhias que fazem construção, né? Fazer associações, exatamente, da parte que falta ainda, né? Dos nossos produtos para fazer uma casa completa, né? E a gente tinha muitas respostas do tipo, poxa vida, né? Não queria agora me associar com uma empresa em recuperação judicial, né? Então isso cai para baixo, né? A gente agora tem esse horizonte aberto de conseguir fazer novos negócios, né? Isso é super relevante para a gente. O processo de RJ, eu até fazendo uma ressalva que eu acho que a nossa vara, a segunda vara aqui de São Paulo de falências e o nosso administrador judicial sempre foram muito ágeis nas respostas, mas vender um carro que perdeu o uso precisava de autorização do juízo. Então, isso era uma perda de um grau de liberdade importante, né? Qualquer venda de ativo, se fosse um terreno, tinha que ser através de leilão. Então, a gente recupera essa capacidade, esse grau de liberdade na gestão da companhia também. E às vezes nem para gestão de caixa do Vitor, né? Por exemplo, às vezes tinha uma planta que a gente queria vender, né? E cheio de equipamento. Você não podia vender o equipamento, né? Equipamento velho, né? Fábricas obsoletas, que algumas que a gente tem do passado, a gente venderia até como ferro velho, né? Tem que pedir autorização ao juiz da RJ, né? Tem um imobilismo muito grande, né? E esse não é um caso teórico, porque como a gente investiu na modernização das plantas, nós tivemos muitos equipamentos que foram desativados. E aí tinha que aguardar, fazer uma lista. Eu acho que ainda temos estoques de sucata a realizar agora que nós saímos da RJ em algumas unidades, justamente de troca de equipamentos que se fazia necessário na ocasião. Porque a gente, por mais que o juiz da RJ fosse super ágil, né, na época, uma pessoa super competente, né, a gente passou até a admirar realmente, né, o setor público por isso, né? Você vê que tem pessoas muito competentes, mas, poxa, toda vez você vai vender um automóvel que tem 8 anos de uso, né? Na companhia você tem que ir lá pedir autorização, ele tem outras prioridades, né, do que liberar a venda de um automóvel, né? Então isso aí também, esse imobilismo atrapalha muito realmente na gestão, né? Não, sem dúvidas. O processo de uma empresa em recuperação judicial não é fácil, né? Ele é extremamente engessado e nós sentimos bem isso. A área de RI, por exemplo, né? Nós temos que mandar relatórios mensais, ao mesmo tempo
não passar uma simetria de informação ao mercado. Difícil. E eles foram bastante, especialmente em resultados que tinham fechamento de trimestres, foram bastante compreensivos nesse ponto, de forma que não havia um vazamento de informação sem a respectiva informação adequada e explicação dos números. Mas até na área de RI nós tínhamos dificuldade de compor a empresa RJ com a empresa de capital aberto. Muitas dificuldades, mas superamos. Estamos aí agora numa nova fase aí da companhia. E aí vocês comentaram um pouquinho aí sobre a questão dos investidores, né? Do mercado em geral. Acho que a companhia ela passa a ter mais vitrine, né? Sai dessa condição de RJ e mesmo já havendo uma exposição de pagamento de dividendos, crescimento, aquisição de empresas, nós tínhamos aí algumas restrições, inclusive com relação a investidores, a olharem o nosso papel. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: como que vai ser a reconstrução da confiança com o mercado e com os investidores? Agora que a companhia deixa de ser uma empresa em RJ, como é que a companhia pensa em reconstruir essa confiança com os investidores, com o mercado em geral? Eu acho que o Vitor está bem próximo dos investidores, dos acionistas. Acho que a gente já tem feito isso, né? À medida que você entra num processo de recuperação judicial, você saneia a companhia, né? Como aconteceu no nosso caso, você tem a confiança porque você conseguiu fazer um aumento de capital, né? Com uma aderência de quase 100%, né? Dos nossos acionistas, né? Então, eu acho que a gente foi ganhando, viu, Rebeca, aos poucos, essa confiança. Eles viram que havia realmente profissionais competentes, né, confiáveis dentro da organização, né? E a gente viu isso, né, como resultado, né, dos aportes de capital que houve na companhia e tudo mais, né? Então, eu acho que mesmo pagamento de dividendos, né? Quando a gente voltou a pagar dividendos, né? Inclusive com uma política, né? Exatamente. A gente aprovou uma política de pagamentos. Concordo com o Paulo, nós tivemos um processo, né, de recuperação de credibilidade que eu acho que agora a gente coroa com a saída da RJ, mas é um processo. Acho que como nossa política de RI, né, Rebeca, e você como à frente dessa área, sempre foi de transparência, né, de dar os resultados para que o mercado fizesse sua avaliação e precificasse. A transparência faz com que haja uma redução de perspectiva de risco. Perspectiva de risco é taxa de desconto, aumento de taxa de desconto. Então, eu acho que agora existe até esse lado de que você reduz o risco, realmente reduz, nós não estamos em recuperação judicial, e vamos continuar apresentando o resultado, né? Eu acho que é menos promessa e mais, infelizmente, passado, no caso, né? Mostrar o que está acontecendo. Eu acho que o acionista, o investidor, vê a companhia realmente com vendas pujantes, né? A gente tem uma dívida super controlada, né? Que eu acho que é outro ponto, né? Algumas companhias saem da RJ ainda com dívidas que são preocupantes, né? Em múltiplo de EBITDA, né? Nosso caso é uma dívida super administrável, né? A gente, inclusive, praticamente não desconta recebíveis hoje, né? A gente tem todo um universo aí, né? Potencial de desconto de duplicatas que a gente poderia estar utilizando, né? E então a gente não faz isso. Não, existem possibilidades, inclusive, né, da gente ir para bancos de fomento, né? Que esse é um outro ponto que a gente acabou não falando, né? A gente construiu unidades, né? Podia ter usado realmente taxas de juro muito menores do que a gente tem hoje, mas infelizmente, né, aquela restrição de sempre. Você está em RJ, você não consegue fazer o application, né, para conseguir um empréstimo dentro de um banco estatal, né, de um banco do governo. Agora, a gente, inclusive, tem alguns investimentos, né, do passado, Vitor, que a gente vai estar submetendo a bancos estatais. De repente, a gente vai trocar nossa dívida por uma dívida mais barata, né, que vem desses bancos, né? Temos essa possibilidade tecnicamente de fazer. Só para dar um detalhe, o projeto do Ceará, nós enquadramos o projeto junto ao BNB, apresentamos a carta consulta, ele foi enquadrado, o que garante uma anterioridade de gastos. Então, a gente fixou uma data que cobre praticamente todo o investimento feito. E quando tivemos aprovado o nosso projeto, saiu aprovado com o condicionante que precisaríamos sair da RJ. Então, saindo daqui, eu vou estar pegando um voo para Fortaleza para voltar a conversar com o BNB, visto que nós superamos esse condicionante, né? E aí o caminho seria uma troca de dívidas, né? Trocando uma dívida por um prazo, reperfilando a dívida
para um prazo mais longo a um custo mais baixo. Então, acho que a gente está dando várias mostras, né, para o investidor, para o acionista, de que a gente tem um negócio saudável, né, um negócio que gera caixa, né, e a gente só tem a melhorar, né, como o Vitor bem falou, né, nessa parte de fornecedores, né, de bancos, né, renegociação de dívida, a gente tem um horizonte muito positivo, né, de melhoria aí para frente. Né? Então, acho que a gente só tem sinais positivos aí para passar para o investidor. Né? Muito bom, muito bom. Senhores, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Gostaria aqui de agradecer a presença, nesse momento histórico e alegre para a nossa querida Eternit, que conseguiu superar, atravessar o rio, como o Vitor comentou e vem falando, né? Sempre foi um discurso, a gente precisa atravessar esse rio e, de fato, nós conseguimos. Então, agradeço aqui a presença, obrigado por estar falando com os acionistas através do nosso canal aqui de RI. Legal. E queria deixar aí minutos finais para vocês fazerem considerações, para mandarem mensagens aí para os colaboradores, para o mercado, nesse momento tão especial que foi a saída da recuperação judicial. Então, passo a palavra aos senhores aí. Bem, nesse momento, eu gostaria de agradecer especialmente aos nossos colaboradores. Eu acho que a empresa adquiriu um dos seus valores, foi a resiliência, de atravessar por períodos bem difíceis e superá-los. Né? Então, com muita sinceridade, eu agradeço a todos os nossos colaboradores. Segundo, aos nossos acionistas, né? Que nesse período que eu estou na empresa, vai completar 6 anos, nós temos 3 chamadas de capital. A primeira no âmbito do plano, para pagamento dos credores classe 1. Depois fizemos uma isso foi em 2019, fizemos uma em 2020, quando a pandemia nos dava um cenário de incerteza grande para continuar a fazer o investimento nas unidades, e finalmente fizemos outro em 2021, quando fizemos a captação para a aquisição da Confibra. Então, acho que os acionistas também merecem um espaço especial na nossa superação dessa situação de RJ. Muito bom. Paulo? Eu acho que o que a gente pode falar é que uma empresa de 84 anos, né, como é o nosso caso, que está na Bolsa há muitos e muitos anos, uma das primeiras listadas, né? Acho que desde sempre, desde que se conhece por Bolsa, né? Antes da lei das SA. Verdade. Exatamente. Né? Novo mercado desde 2006. Seria uma pena se a gente não tivesse realmente saído da recuperação judicial, né? E é coisa que vem de cima, muitas vezes, né? Além do que a gente imagina. Como o Vitor falou, né? A gente tinha os acionistas certos, né? Que confiaram na gente, confiaram no management, né? Deram um voto de confiança, especialmente colocando mais dinheiro dentro da companhia, né? Fazendo um aporte em recuperação judicial, né? Então, acho que o ponto principal é esse. Acho que as pessoas, né? Que, como o Vitor bem mencionou, nós tivemos pessoas super fiéis à companhia que seguraram o rojão, né? O tempo todo, estão com a gente, passaram por momentos complicados, né? A gente teve, inclusive, de uma parte de redução de salário, né, para alguns funcionários, né? Houve algumas medidas que a gente teve que tomar no momento mais crítico, né, que hoje praticamente parece uma coisa muito longínqua, né? A gente não lembra mais como é que era, né? Então, tudo isso junto, né, é que fez com que a companhia saísse de uma maneira tão vitoriosa da recuperação judicial, né? Os acionistas e também, por que não, né, falando dos stakeholders, né, os nossos fornecedores, né, que confiaram na gente. Eles até ficavam envergonhados. Eu sei que vocês estão bem, né, que a situação não é ruim de vocês, mas pelo nosso estatuto a gente não pode dar prazo. E alguns até davam prazo, né, Vitor? Não era muito prazo, né? E a gente conseguia realmente ter. E o judiciário, né, que eu acho que foi super competente também, né, nessa parte, foi super ágil, né? E então a gente teve muitos parceiros, né, que fizeram com que a gente saísse de maneira exitosa da recuperação judicial. Muito bom, obrigado e até o próximo conteúdo. Um abraço.